Olá, bom dia. A lei aprovada pela Câmara Federal que pune os abusos, seria uma lei anti-abuso, qualquer nome que se dê, está causando muita polêmica até agora. Ela já foi enviada para a sanção presidencial, mas até agora ainda existem muitas mobilizações no sentido de vetar parcialmente, vetar totalmente, sancionar. A gente vai esperar para ver o que acontece. Mas enquanto a gente espera, a gente conversa a respeito. E é isso que nós vamos fazer na manhã de hoje, porque quem veio tomar café comigo foi o doutor Ângelo Santos, que é presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. Bom dia, doutor Ângelo. Bom dia, Elda. Vamos conversar sobre essa lei que pune os abusos de autoridade. O que é, na verdade, um abuso de autoridade? O que a lei está tentando e que de certa forma estamos nos posicionando de forma contrária a essa lei, é porque ela vai possibilitar criminalizar o exercício de funções essenciais, principalmente da magistratura, do Ministério Público e das polícias. Eu falo o exercício de funções essenciais, funções do dia a dia forense, como analisar as prisões, analisar o relaxamento de prisões, decretar ou permitir uma condução coercitiva. Então, o dia a dia forense, o dia a dia das atividades do juiz, que eu citei agora, bem como de policiais, no caso de submeter ao uso de algemas, ou da investigação, no caso dos policiais do Ministério Público, isso tudo está inserido na lei de uma forma muito aberta e por isso nós estamos nos posicionando de forma contrária a essa lei. Esse uso de algemas, esse eu acho que é um ponto assim bem polêmico. De alguma forma ele não pode estar sendo mesmo usado, eu não estou fazendo defesa de nada, nem certo, de ninguém, claro. nem tenho procuração para isso. Mas ele não pode estar sendo usado de uma forma de punir, de fazer imagem negativa de determinadas pessoas. Por exemplo, quando coloca algema em alguém que não tem a mínima intenção de fugir, que nunca demonstrou nenhuma má vontade com relação àquele processo, não é uma ação que pode ser contestada? O que foi colocado na lei, Elda, em relação a submeter ao uso de algemas, o problema é o uso muito aberto, o termo muito aberto utilizado na lei, que é quando manifestamente não houver resistência à prisão, à internação, à apreensão. Isso. Esse uso manifestamente, quando não houver manifestamente resistência, ele fica muito aberto. O que é manifestamente não houver resistência? O que para a gente, os leigos da área de segurança, pode ser algo que é manifestamente tranquilo, aquele determinado... A gente que está olhando aqui de fora. Diferente do olhar daquele que está preparado no sistema de segurança. Então, o olhar dele é um olhar muito mais rigoroso, muito mais preparado. Então, nós não temos como avaliar isso. E, às vezes, na visão daquele que está sendo submetido ao uso de algemas, ele não está resistindo, não está demonstrando qualquer dificuldade para aquela apreensão. Mas, na visão daquele que está cumprindo a ordem, tem alguns casos que ele tem que agir dessa forma. Então, o grande problema que a gente entende é que a lei está deixando lacunas ou termos muito abertos, de interpretação muito aberta. Isso é. E aí vai transformar, às vezes, investigados naqueles que estarão passando do polo passivo ao polo ativo em relação às autoridades. Pois é, porque, como o senhor falou, dá essa diferença de visão. Eu estou vendo de uma forma e você que está dentro do problema pode ver de outra completamente diferente. O que para mim é manifestamente uma ação sem nenhuma... Como é que eu posso usar esse termo aí? Que não vai criar qualquer dificuldade para o cumprimento. Isso, pode ser visto pelo policial, pelo investigador ou pela autoridade de uma forma completamente diferente. Né? Eu acho que vai assim em quase todos os pontos, né? Essa questão de ponto de vista, de que para quem está lidando com a situação uma coisa, para quem está vendo a situação é outra. Mesmo assim, eu vi uma manifestação do ministro Gilmar Mendes, quando ele diz que, de alguma forma, a situação precisava de um freio, que estava acontecendo muito abuso de autoridade e que, por isso, precisava de alguma coisa que tornasse um pouco mais, vamos dizer, dentro de determinados parâmetros aquela situação. O senhor concorda com isso? Em alguns casos pode ter havido excesso de poder, abuso de poder? A legislação atual sobre abuso de autoridade, ela é de 65. Então, ela
precisa sim de uma atualização e nós não nos contrapomos com ele e concordamos com isso. Mas não nos termos em que elas estão sendo colocadas. Nós temos com três projetos. Esse é um dos projetos. Existem outros 2 projetos tramitando no Congresso Nacional com esse mesmo viés. E a gente observa que eles foram iniciados quase todos em 2017, sendo que um deles partiu, na verdade, na iniciativa popular com mais de 2 milhões de assinaturas, que era aquele projeto das 10 medidas contra a corrupção e que acabou sendo transformada em uma lei, ou seja, o viés foi totalmente mudado, totalmente a intenção da população era uma e foi mudada no Congresso Nacional. Então, o que eu entendo é que a lei precisa ser atualizada, ela precisa ser debatida, ela precisa ter uma nova roupagem, porque de 65 para cá, muito tempo. Isso. Já mudaram os costumes, já mudaram muitas coisas. Mas os termos como elas estão colocados vai inviabilizar, vai criminalizar o dia a dia forense, o dia a dia do juiz, dos membros do Ministério Público e da polícia, porque tem atos ali que analisar a prisão, o que é decretar uma prisão, por exemplo, manifestamente ilegal. Para o magistrado, ele vai analisar as hipóteses e vai dizer assim, aqui é cabível a prisão e vai decretar a prisão. Mas para aquele que está recebendo a ordem de prisão, em regra, ele vai entender que é manifestamente ilegal aquela ordem de prisão contra a pessoa. E a lei diz que caso o Ministério Público não ingresse no prazo legal, aquele em que a pessoa que sofreu ou que entende ter sofrido pode ingressar com a medida contra a autoridade, ou seja, no aspecto prático, o processo vai estar seguindo e pode ter dentro do mesmo processo inúmeros processos que contra aquele processo inicial, né? E o que isso pode trazer para o dia a dia da forense, para o dia a dia do policial, do advogado, do promotor, do procurador? Inviabilizar o trabalho, porque eu imaginar, e aí eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Hoje nós temos unidades pelo país que presidem processos e julgam processos de organizações criminosas. Esses processos de organizações criminosas, em regra, têm inúmeros réus inseridos num processo como esse. E é muito comum ter num único processo 50 réus. Imagina um decreto de prisão desses 50, uma prisão preventiva desses 50 acusados, e pouco tempo depois de 50 acusados estarem ingressando com ações contra o membro do Ministério Público que está atuando, ou o policial que o algemou, ou até contra o próprio juiz. Inviabiliza, não vai ter a sequência normal, vai inviabilizar inclusive a celeridade processual que tanto nós almejamos e que a Constituição exige de nós. Se tem 2 pontos de vista, de quem fez e de quem recebeu a ação, tem a determinação de quem vai avaliar que isso foi um abuso de autoridade ou não? No caso do juiz, sempre? Foi até falado, acho que pelo próprio ministro Gilmar Mendes, que querendo ou não, a avaliação disso ia ficar com os juízes. Eu concordo com ele, vai ser mesmo. O grande entrave os juízes vão trabalhar respondendo a 60, 80 processos contra ele. O Ministério Público o membro do Ministério Público vai conseguir trabalhar com 30, 40, 50 processos contra ele. O policial vai continuar podendo trabalhar, respondendo a inúmeros outros processos. Vamos falar sobre isso já no próximo bloco. Muito interessante esses questionamentos. A gente vai fazer esses questionamentos para ele. É só um minutinho, a gente volta já. Só o tempo de tomar um cafezinho. E no minuto a gente está de volta. Nós já estamos de volta. Eu estou conversando aqui com o presidente da Associação de Magistrados do Maranhão, doutor Ângelo Santos, sobre essa lei contra abuso de autoridade. E a gente estava falando quem vai determinar que houve abuso de autoridades.
de autoridade e como essas autoridades que cometeram o abuso vão conseguir trabalhar no dia a dia com tanta ação que vão receber, com toda certeza. Isso. Como é que o senhor vê isso? Vai viabilizar a atuação da magistratura, do Ministério Público e das polícias, ou seja, os órgãos do sistema de segurança, do sistema de justiça vão ter extrema dificuldade de realizar seu trabalho. Existe uma frase célebre que é sempre bom repetir, e aí eu vou puxar para o lado judiciário, né? Que sem magistratura ou sem juízes independentes nós não temos nem sociedades nem instituições livres. Ou seja, como é que a magistratura, sem poder atuar de forma independente, de forma autônoma, vai garantir o texto constitucional, vai garantir a execução das leis? Vai ficar extremamente complicado, principalmente na seara criminal, onde o foco da lei é muito na seara de atividade, na seara criminal. Ou seja, o juiz que deixar de relaxar uma prisão que é manifestamente ilegal. O texto hoje, atual, é extremamente interpretativo. É a nossa função, interpretar a lei. Então, na verdade, apesar do PL dizer que não será considerado, a diferença de interpretação não será considerada abuso de autoridade, mas nós observamos nos demais artigos, inúmeros artigos, dizendo o contrário, criminalizando o que a gente brinca ou dá a nomenclatura de crime de hermenêutica. Ou seja, dependendo da interpretação, você vai responder ou não a crime. Pois é, isso não pode levar a situações dúbias, vamos dizer assim. Uma mesma situação pode ser avaliada por um juiz como abuso de autoridade e por outro como alguma coisa inerente à atividade de quem fez. Isso não vai dar um choque de interpretação? Vem lá o crime de hermenêutica de novo? Isso, na verdade, Elda, só a possibilidade de você criminalizar a interpretação, isso daí já vai gerar uma dificuldade, como eu disse, do próprio dia a dia. Já freia a interpretação. Isso já atrapalha o próprio trâmite processual e a própria atividade jurisdicional. Então a gente tem que ter fazer esse ajuste. Eu entendo, por isso que inúmeras instituições estão se manifestando, algumas pelo veto total. E muitas outras, o exemplo do Ministério da Justiça, que já pontuou quanto o veto parcial, e tem outras instituições manifestando quanto a veto parcial ou veto. Então a gente entende que precisa de um ajuste nesse texto que foi aprovado. Na sua opinião, doutor Ângelo, o senhor como presidente de uma entidade, o que o senhor acredita que vai acontecer? Existe a possibilidade de veto total, de veto parcial, de sanção de uma forma geral? Como é que o senhor está vendo essa situação? O que a gente tem observado é que o próprio presidente da República já falou, já manifestou em algumas situações recentemente que vai ter veto. Eu entendo que ele pode vetar alguns pontos, até porque o Ministério da Justiça já se manifestou quanto ao veto parcial, alguns artigos, em torno de 9, 10 artigos, eu não me recordo agora o que foi apontado. Então, estou entendendo pelo veto parcial de alguns artigos, sim. Agora, a gente sabe também que o veto volta a ser submetido ao crivo do legislativo. Volta para o plenário. Então, a gente não sabe se o veto parcial ou até o veto integral, se ele vai ser mantido pelo Congresso Nacional. Pois é, porque depois do veto, o plenário da Câmara pode decidir derrubar o veto, por exemplo, né? Isso. E aí, depois de derrubar o veto, não tem mais o que fazer. E em relação ao veto integral, é uma análise única, ou você manter ou não manter o veto. Em relação ao veto parcial, não. Aí o Legislativo vai ter que analisar artigo por artigo apontado. Caso a caso, caso verdade. Caso a caso. E aí, essa mobilização, tem pouco tempo, acho que o senhor falou até iníciozinho de setembro, né? Que é o último prazo de análise que o presidente tem para dar uma resposta, é o dia 5 de setembro. 5 de setembro? É. Meu Deus, está muito perto. Está muito perto. Enquanto isso, como fica a mobilização? Vocês vão continuar se mobilizando? Já tem mobilização nesse sentido, né? Isso. Hoje já tem mobilização em Brasília, né? Uma mobilização nacional, e alguns estados já estão mobilizando. Inclusive, aqui em São Luís deve ter uma mobilização na sexta-feira, com várias entidades participando. Certo. Dentro desse projeto todo, desse conteúdo todo, tem algum ponto que o senhor considera, que vocês considerem mais grave, mais
que pode, de alguma forma, atrapalhar um pouquinho mais o dia a dia do trabalho? O que na sua opinião, pode ser mais grave se aprovado? Eu acho que, por exemplo, essa situação da análise de prisões, eu acho que é muito grave. A situação da condução coercitiva, que fala manifestamente descabida. É um termo muito, mas muito aberto. Decretar decretar a condução coercitiva quando manifestamente descabida. É tipo manifestamente sem intenção de... Da algema, a questão da algema. Não, mas da algema eu acho que ele ainda fala em manifestamente, quando manifestamente não houver resistência. Ainda usa um termo. Mas descabida é um termo muito, mas muito aberto. Como é que a gente vai dizer? O que é descabido? Fazendo uma analogia, na sua seara, é a mesma coisa de falar assim para um jornalista, para um comunicador, olha, realizar entrevista com perguntas manifestamente descabidas. Pena de 1 a 4 anos. Agora complicou. Pergunta para o entrevistador, se ele está fazendo a pergunta é porque ele entende que é uma pergunta cabível. Só que aquele que está escutando nem sempre entende que a pergunta é uma pergunta pertinente, certo? Por exemplo, ele pode achar que aquela pergunta foi feita com o intuito o decreto de uma condução coercitiva que é manifestamente descabida. Quase sempre aquele que recebe a ordem de uma condução coercitiva vai entender que ela foi descabida, porque se chamasse, enfim, tem esse termo. A situação das algemas é muito complicado, porque, como eu disse, a visão dos setores de segurança, eles são treinados e preparados para isso, então eles têm uma análise, uma visão totalmente diferente. Nós não temos esse preparo para dizer se ele oferece ou não resistência, nós não temos esse preparo. É complicado, muito complicado. Por isso, de novo, nós vamos fazer uma pausa, porque é tão complicado que eu preciso de um tempinho para assimilar todas as informações, para não fazer pergunta descabida também. Não fazer pergunta descabida, eu prometo não fazer nenhuma pergunta descabida, mas eu sei o que vai dizer se é descabida ou não, né? Aí já é outra análise. Mas a gente volta já, só um minuto, eu venho já. Voltamos para o nosso último bloco de conversa aqui com o doutor Ângelo Santos, da Associação de Magistrados do Maranhão, sobre a lei que proíbe ou então dá um freio no abuso de autoridade. E a gente estava falando dessa interpretação, vamos dizer. Com relação à prisão, a prisão coercitiva, é assim que eu chamo? Condução coercitiva, o senhor acha um pouco mais grave do que o uso de algemas? Ela está mais solta, vamos dizer assim? Eu falo por causa do termo, Elda. Tal do descabido. Isso, termo descabido. Mas é por conta que a condução coercitiva é mais voltada para a atividade do magistrado, enquanto a algema a atividade do policial, né? Aqui me diz também que o texto prevê que a autoridade possa ser punida com 6 a 2 anos de prisão, além de multas, além de várias outras coisas. Essas penas, como é que elas estão sendo avaliadas por vocês? Quer dizer, não é só deixar de fazer, é ter penalidade se fizer. Sim. Como é que essa questão está sendo vista? Porque só responder a esse crime, ficar respondendo a vários crimes, eu entendo que já vai inviabilizar a atividade. Certo? A possibilidade de você, numa análise de um decreto prisional, ou vem um pedido de prisão, você analisar e você ter o crivo de que aquela análise pode gerar... Só um minutinho, como a gente conversou muito, o senhor quase não tomou, deixa eu esquentar o nosso café. Pois não. Vamos lá. Muito obrigado. Só essa análise de você observar se os requisitos da lei estão cumpridos quanto ao decreto de uma prisão e você saber que aquele decreto de prisão pode gerar um processo contra você por uma análise interpretativa, então, como eu disse, eu estou até sendo repetitivo, vai inviabilizar a atividade jurisdicional. Agora, em relação às penas, você só responder, imagina você ser condenado,
por uma autoridade, ser condenado. Então isso daí pode gerar, e se vier confirmar, a perda da função. Então isso tudo é muito drástico, muito drástico. Pode gerar perda da função, não pode? Isso, pode gerar. Então isso tudo é muito drástico para as autoridades, ou seja, o combate, e hoje é o que eu falei no início, a população apontou quando fez foram quase 2 milhões de assinaturas daquele projeto de iniciativa popular das 10 medidas contra a corrupção. Então a população apontou um anseio. Qual foi o anseio da população? Olha, nós precisamos combater no geral criminalidade, corrupção, nós queremos um combate mais efetivo. Isso, de certa forma, tem acontecido. O projeto, a gente está entendendo que vai na contramão do anseio popular. Por quê? Entendi. Porque está tentando inviabilizar as instituições que, sabidamente, todos sabem que são aquelas instituições que estão tentando, de alguma forma, contribuir para isso, para a diminuição da criminalidade, para a diminuição Combate da corrupção. À corrupção. Essa insegurança, vamos dizer, que pode acontecer no exercício dessas atividades por conta de todas essas determinações, pode levar também a um relaxamento na hora de aplicar todas essas ações que até agora são efetivas? Alguns usam até o termo intimidação, né? Estão usando esse termo intimidar. Mas eu volto a falar, eu acho que vai dificultar extremamente a atuação do magistrado, do membro do Ministério Público e da polícia. Porque quando da atuação, ele sempre vai estar fazendo essa avaliação de que não é nem a avaliação que eu digo se está certo ou não, é que a interpretação dele pode... Entendi. E isso... O magistrado, quando decide, ele já sabe, alguém não vai se sentir confortável com aquela decisão. A decisão, ela nunca é unânime. Alguém vai entender que houve algum equívoco, algum erro, mas aí você vai além disso, né? Agora você ainda pode, além de ser confrontado pelos recursos que são pertinentes na legislação, a gente pode vir a responder criminalmente por conta disso. Isso que eu lhe pergunto, isso não pode gerar uma certa insegurança que pode levar a um relaxamento da atividade profissional? Quer dizer, você fica, como isso aqui pode me trazer prejuízo, eu não vou fazer, vou deixar correr solto. Pode inviabilizar. Inviabilizar. E eu entendo que quem mais vai sofrer é a própria população. Como eu falei, a população que combate a criminalidade, o combate à criminalidade vai continuar rigoroso? Vai poder aumentar o rigor? Acho que não, entendo que não. Porque vão ter certas dificuldades, vão ter entraves legais que estão sendo colocados na SPL. Pois é, eu acho que a situação é muito complicada e tem muito pouco tempo para a gente entender essas firula que eu chamo? Ou qualquer, todas essas... Cada dispositivo legal, cada artigo. Eles são muito complicados, eles precisam de uma interpretação quase pessoal. Isso. Cada uma precisa de uma interpretação pessoal. No caso, a interpretação pessoal que vai valer é a interpretação do juiz mais tarde, né? Quando todo mundo... Aí a gente pode entrar no outro processo. A gente já tem um sistema judiciário com um gargalo bem grande. Isso não pode atrapalhar um pouquinho mais? Essas decisões todas que precisam ser tomadas quase imediatamente? No entendimento do gargalo... A gente já tem um judiciário bem apertado, com milhões de processos para julgar. O magistrado já vive bem sobrecarregado por conta de todo o volume de trabalho que tem. Isso vai aumentar muito mais por conta disso? Foi um ponto até que nós colocamos aqui, inclusive dentro do mesmo processo, porque se um processo criminal, como eu disse, um decreto de prisão de alguns réus, com o passar do tempo, esses próprios réus podem ingressar dentro do mesmo processo, ou seja, inviabilizar, ou seja, aquilo que todos nós buscamos, que o próprio texto constitucional diz, o prazo razoável do processo, outro ponto a ser questionado, que vai dificultar também o cumprimento desse prazo razoável do processo. Sim. Além das atividades normais e essenciais dessas instituições. Ou seja, além de dificultar, inviabilizar o trabalho, você também vai inviabilizar, vai dificultar ou vai deixar
mais difícil o cumprimento do prazo razoável do processo, que tanto a população quer, que tanto o texto constitucional exige de nós. Então vamos esquecer esse prazo razoável de processo, ele vai estar suspenso por um tempo, na medida que um mesmo processo pode gerar, dependendo da quantidade de envolvidos, né? Como o senhor falou, por exemplo, do crime organizado, que envolve muitas pessoas no mesmo processo, só aquele processo ele pode gerar inúmeros outros, centenas de outros, dependendo da interpretação de cada julgamento desse. Isso dificulta o julgamento do principal quando todos os outros estão precisando também de uma atenção do magistrado. Perfeito. Né? Complicado. Muito, muito. Por isso que assim, a própria discussão do regime de urgência de um dia para o outro, de uma forma muito célere, né? Poderia ter tido uma discussão, o projeto de 2017, é verdade, o projeto de 2017, mas a situação da discussão do regime de urgência foi de uma celeridade incrível. Então, também poderíamos ter debatido ainda mais, né? Analisado esses artigos, poderia ter sido um processo, mas foi adiante, como a gente diz, e agora está afunilou para sanção ou veto presidencial, que a gente acredita que pelo menos o veto parcial possa acontecer. Então vamos aguardar os próximos capítulos se desenrolar nessa situação, e a gente tem que ficar atento, porque com certeza é a sociedade que vai sentir todos os reflexos desses resultados que podem acontecer a partir dessa lei que pune o abuso de autoridades. E a gente fica aqui desejando boa sorte, que todo esse processo seja levado com muita responsabilidade, com muita seriedade, e que se saiba analisar cada uma dessas ações e os resultados que elas podem trazer, né, doutor? Isso, esperamos. Para o bem da nação. Para o bem da nação, claro. Olha, muito obrigada. Eu acho que a gente ainda vai conversar várias outras vezes. A conversa às vezes parece um pouquinho truncada, mas é porque é muita coisa para ser analisado dentro de uma mesma lei. É uma lei complexa, grande, e que cada pedacinho dela merece uma atenção especial, porque ela gera uma consequência diferente daquela que a gente está acostumado, né? A repercussão é grande, a consequência é grande também, a criminalização é muita coisa envolvida, e a gente tem que conversar com bastante cuidado, até para não fazer perguntas descabidas. Eu fiz aqui a comparação. Eu não gostei dessa história de pergunta descabida. Mas olha, doutor Ângelo, muito obrigado. Vamos conversar mais vezes sobre isso. Claro que sim. Muito obrigada, bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia para você também, e essa conversa toda fica à sua disposição no nosso site, você pode rever, você pode ver todas que você ainda não viu ou que você já viu, mas o que interessa é que o nosso conteúdo está lá prontinho na nossa grade esperando por você. Mas todos os dias eu te espero aqui às 8h30 da manhã sempre, tá certo? Tchau.